E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Artes Personalizados. Essa semana eu recebi um pedindo para ensinar essa estampa aqui dessa caneca. E aí eu vou estar ensinando para vocês o passo a passo de como eu faria. Lembrando que a gente está fazendo uma reprodução e quando a gente faz reprodução, nem tudo sai igual, mas a gente tenta fazer o mais próximo possível e eu vou mostrar para vocês o modo de como eu faria, dando aí algumas dicas e algumas possibilidades de como redesenhar essa estampa, tá bom? A gente vai utilizar como referência a imagem, tá? Porém, eu fiz uma pesquisa no Google e já achei o desenho dessa estampa aqui, tá? Eu achei esse daqui, tá bem mais detalhado, a gente consegue ver as cores, os traços, e aí a gente consegue redesenhar de forma mais fácil por essa imagem aqui. Poderia utilizar essa imagem aqui, se eu não encontrar uma assim, posso também. Aí aqui você vai ter que ajustar, colocar na posição aí que ela fique assim mais reta, tá? Então, se eu não encontrasse essa imagem aqui de baixo, eu utilizaria da própria foto. E aí a gente tem que ter o olhar mais treinado para conseguir fazer os detalhes com mais precisão. Então, numa reprodução, a gente não consegue fazer 100% igual, mas a gente consegue deixar bem perto do resultado. E se você está fazendo esse desenho aqui para vender, né, para estampar o seu próprio produto, e o cliente vem e te sugere essa estampa aqui, aí você vai dizer para ele que você tem algo bem semelhante e mostra para ele a tua arte já pronta, tá? Duvido muito que ele vá achar muita diferença da forma que eu vou te ensinar. Então, a gente vai começar, mas antes eu quero dizer uma coisa. Se você está chegando aqui agora e ainda não tem o domínio completo do CorelDRAW, eu sugiro que você assista às aulas anteriores para você já aprender a dominar melhor as ferramentas, tá? Porque aqui a gente vai trabalhar de uma maneira mais direta, então talvez você não consiga acompanhar. Mas se você conseguir e tiver o entendimento, tudo bem. Então, vamos continuar aqui. Aí aqui vamos voltar aqui. Vamos colocar aqui de lado essa imagem, vou utilizar essa aqui como referência. E aqui eu separei algumas letras para dar uma dica para vocês de como eu faria essa parte que onde está escrito B. Há várias maneiras, né? O legal é que há várias possibilidades de você trabalhar. E para isso você precisa conhecer bem as ferramentas do CorelDRAW. Então, uma das maneiras é redesenhar por cima. E eu posso utilizar aqui tanto mão livre, Bezier. São as duas opções daqui que eu usaria. A terceira opção é pegar fontes que se assemelham ao formato do desenho, como essas aqui. E aí eu posicionaria aqui em cima. Deixa eu colocar aqui vazado. Posicionaria aqui sobre a imagem e depois faria a remodelação utilizando aqui a ferramenta Forma. Mesma coisa aqui com o B. Esse aqui eu precisaria utilizar mais algumas ferramentas para poder modelar o B. E aí a gente converte, né, esse texto em curva. O atalho é o Ctrl+Q, você dá um Ctrl+Q e aí converte já em curva. E aqui a gente começa a remodelar. Eu utilizaria aqui o retângulo para cortar essa parte aqui da lateral, tá? Porque aqui ele é reto, ó, esse pedacinho é reto, então você já tem que ter esse olhar treinado, e isso a prática é quem vai te ajudar. Posiciona aqui. Antes disso eu vou pegar aqui e vou deixar reto nesse ponto aqui. Então deixo reto, excluo os outros para ele ficar com a linha mais retinha. E aí fica mais fácil para fazer o corte. Seleciono o retângulo, aperto o Shift, seleciono o B e venho aqui em aparar
Então eu já cortei aqui e a gente tem basicamente o formato do desenho. E depois você vem com a ferramenta forma e vai remodelando, né? Seleciona os pontos, exclui ali os pontos que estão em excessos. Tá? Ó, esses pontos em excessos você retira para poder posicionar aqui melhor. Ó, esse aqui não precisa. Aqui vou ajustar mais o tamanho, que ele tá bem maior que o desenho. E vai reposicionando os outros pontos, né? Outra coisa que eu faria aqui seria separar essas curvas. Porque aqui a gente tem um molde diferente dessa parte aqui, né? Você vê ali que essa parte vazada aqui do B, essa que tá aqui em linha preta, ela parece mais o formato do D, né? O D ali certinho, perfeitinho. E a gente precisaria remodelar isso daqui. Também é muito fácil, não tem dificuldade nenhuma. Você excluir esses pontos que estão em excesso. Pode deixar aqui a linha reta. E vai fazendo isso com os outros, até você chegar ao formato que tá na imagem. A mesma coisa você faz aqui, você vai posicionar todos esses pontos. Os pontos, eles são nós, tá? Então, alguns vídeos as pessoas vão falar nó, eu costumo falar ponto, mas é nó, a gente chama de nó. E aí seleciona os nós, vai excluindo até chegar ao resultado. Não vou trabalhar muito bem aqui, porque você vai aprendendo na outra forma que eu vou te ensinar. Então, exclui tudo. E aí, vamos utilizar aqui a ferramenta mão livre. Se você domina a ferramenta mão livre, então é só vir aqui fazer o desenho seguindo o contorno. Faz aí com calma, devagar, não precisa ter rapidez. E não se preocupe se ele ficar um pouco fora do lugar. Então esse é o modo mais fácil que eu acho, mais rápido. Se você não domina a mão livre, você pode pegar aqui a Bezier e fazer o ponto a ponto, né? Vai clicando, modelando o molde atrás. Então faz isso por todo o desenho. A gente vai fazendo por partes, nós estamos fazendo aqui a parte de fora. Então, você faz aí com calma. Quanto melhor você fizer aqui os pontos, menos você vai ter que trabalhar com a ferramenta forma, tá? Aí aqui, ó, faz bem certinho, porque quando a gente pega aqui a ferramenta forma, eu seleciono todos esses pontos. E quando eu seleciono, automaticamente, na hora de excluir, ele vai ficar uma curva. Então, vou apertar aqui Delete e ele já tá aqui, ó, curvado. Aqui a mesma coisa, venho, seleciono todos esses pontos do meio, deleto e ele já se ajustou ao desenho. Se ficar um pouco desalinhado, você vem e ajusta aqui. Então, quanto melhor você fizer esse desenho aqui, usando o Bezier ou até mesmo a ferramenta mão livre, menos você vai ter que trabalhar para modelar. Então, legal aqui que você vai remodelar com mais facilidade. E aqui com o desenho feito com a mão livre, vai ser a mesma coisa. A diferença é que quando a gente faz com a mão livre, ele já tem aqui menos pontos. Ele chega a um resultado mais próximo. Se você dominar muito bem aqui o desenho. Então, com poucos movimentos, eu já consigo alcançar aqui o resultado. Então, a técnica de remodelagem é a mesma. Você só precisa escolher a ferramenta que você vai utilizar para fazer esse desenho. Então, aqui eu só preciso fazer os ajustes para que tudo fique no seu devido lugar. E aí eu vou voltar para esse desenho aqui para mostrar como trabalhar com os pontos, né, com os nós. Então a gente vai continuar aqui.
porque eu quero que você veja detalhadamente como que vai trabalhar aqui na modelagem, excluindo e adicionando os nós. Então, novamente, a gente vai tirar os pontos de excesso, lembrando que a gente precisa sempre deixar 2 pontos de ancoragem. Então, o meu ponto de ancoragem vai ser esse e o outro eu vou deixar esse aqui. Os demais são excessos. Deleto. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Esse é meu ponto de ancoragem, vou deixar ele no lugar e vou deletar esses aqui. Esse aqui eu não posso tirar porque ele termina o contorno, né? Esse contorno aqui de cima, ele começa aqui e termina aqui, então eu não posso tirar esses pontos. Vou tirar esses excessos, faltou esse aqui. E agora eu vou adicionar novamente outros nós para eu tirar esse ponto aqui. Tá vendo que ele deixa uma pontinha? E a gente não quer isso. Então vou criar um nó aqui. Excluo esse. E aqui ele ainda não ficou uma modelagem perfeita. Aí para isso vou criar outro nó aqui. E por que eu faço isso? Porque aí ele vai dando o efeito mais arredondado que eu quero. Então, se eu retiro um nó, ó, fiz um aqui, retiro esse aqui, então automaticamente ele já deu a modelagem dessa forma aqui. E esse aqui eu também posso tirar. O restante já tá ok. Vamos aqui para baixo. Vou deixar esse nó aqui e retiro somente esses aqui que estão em excesso. Agora aqui embaixo. E novamente vou fazer outro nó aqui. Vou arrastar ele aqui para frente e excluo esse para ele poder já se ajustar ao formato próximo ao da imagem. Como eu disse, não fica 100% igual. Para ficar 100% igual, só você adquirindo o arquivo original. E a gente já tem toda a parte aqui de fora do B pronta. E a gente vai novamente agora fazer essas partes aqui de dentro. Então, eu peguei ali o Bezier. Deixa eu mudar a cor aqui. E vamos fazendo ao contrário. Então, vamos fazendo aqui o contorno. Concluí, agora vamos excluir os nós. Então, para a gente poder ter um desenho aqui curvado, a gente precisa selecionar mais de um. Porque se eu excluir só um, ele vai ficar reto, tá? Ele não vai ter o movimento arredondado. Esse aqui eu vou deixar ele excluído e selecionando apenas esses aqui eu já tenho um desenho curvado. Faço um ajuste aqui já para ele ficar mais arredondado e excluo aqui os de baixo. Tá? Eu não tirei esse daqui, mas vou tirar agora. Faço outro nó aqui para posicionar esse aqui mais para frente e esse eu excluo. E agora é só ajustar. E a gente também está trabalhando aqui com a linha mais fina do que o do desenho. E aí depois a gente vai deixar linhas mais grossas, porque trabalhar com a espessura da linha eu gosto de deixar mais para o final. Aqui a gente está trabalhando com a imagem grande, mas se eu quiser reduzir esse desenho, as linhas vão ficar muito grossas. Esse aqui eu vou copiar e já vou deixar aqui embaixo. E vou só ampliar o tamanho dele e fazer as correções do desenho. Agora eu vou deixar ele mais próximo a da imagem embaixo. Aqui eu preciso descer mais e essa setinha aqui eu subo mais para cima. Se eu deixar ela mais para frente, ela vai deixar um pouco mais reta aqui. E eu acho que por enquanto aqui tá bom. Deixa eu colocar mais para trás para ficar alinhado a esse desenho aqui. Vou adicionar um nó aqui. Tô achando que tá ficando muito fora do desenho de trás, né, da imagem da caneca. Agora a gente vai fazer esse detalhe aqui, que tá com esse contorno amarelo. Você pode utilizar a mão livre, o Bezier,
ou o retângulo. O retângulo ficaria muito prático se você faz isso. Você vem e converte em curvas, pega a ferramenta forma e vai criando aqui os nós para poder modelar. Então, ó, puxa. E essa aqui é a base para você já fazer a modelagem. O próximo passo é seleciona com um clique apenas, vem aqui em converter em curva. Aí agora é só puxar as setas. Aqui faz a mesma coisa, seleciona aqui no meio, vem em curva e puxa aqui as pontinhas para poder modelar. Faz a mesma coisa nas outras partes. Aqui eu acho mais rápido fazer dessa forma, utilizando a ferramenta retângulo, mas você pode utilizar a forma também, né, ou outra ferramenta que você prefira trabalhar. Então, terminei aqui. Acho que tá ok. Deixa eu descer essa aqui mais um pouquinho. Tá ok. Agora a gente vai fazer um contorno. Só que esse contorno ele vai ficar na parte interna. Aqui na configuração de contorno, se o seu não tiver ativo, vem janelas. Desculpa, gente. Esse aqui é o do gerenciador de objetos, tá? Se o seu não tiver ativo, você vem aqui em janela, janelas de encaixe, gerenciador de objetos. E aí ele vai abrir essa aba aqui e você consegue vir aqui no mais e abrir o contorno. Se ele não tiver aqui, ele vai estar aqui em efeitos, Ctrl F9, tá? Você ativa o atalho de contorno. O meu eu sempre abro por aqui, porque eu já fico com o meu gerenciador de objetos aberto, então se ele não tiver aberto aqui, eu venho aqui no mais e seleciono aqui contorno, ele já abre aqui a janela. Então aqui você vem contorno contorno permanece em contorno interno. Vou reduzir aqui apenas o deslocamento. Deixei aqui 1,5. Aqui vou deixar cantos arredondados e vou aplicar. Se eu achar que tá muito distante, né, dessa parte em branco, vou aumentar aqui, aplico. Nesse caso aqui a gente tem que diminuir. Depende muito do tamanho que tá o seu desenho, tá? É a questão aqui do deslocamento. Então esse foi o que chegou mais próximo com relação ao tamanho do meu desenho. E o seu vai dar uma variada, por isso você vai ter que testar, tá? Não dá para dizer exato se vai ser 1 milímetro menos ou mais de 1 milímetro. Volto aqui pro meu gerenciador para mostrar para vocês que ele tá aqui, os dois tá agrupado, selecionado do jeito que tá aqui. Eu vou dar um Ctrl K para separar. E o de cima vai ser o contorno que vai ficar, vai ser o objeto que vai ficar em branco, mas antes disso eu vou corrigir aqui o formato dele, tá? Então aqui eu vou deixar menos curvado, essa curva aqui eu vou retirar ela. Então, tira esses pontos aqui do meio, deixo só esse aqui. E vou deixar mais assim pra cima. Esse aqui tá em excesso, retiro também. Então tá, não tem mais muito o que mexer aqui, eu já posso colocar aqui as cores. Esse aqui já vou deixar com um preenchimento em branco. Deixa eu ver se ele tem contorno. Não tem. Aqui o de trás é amarelo. Vou pegar o amarelo mais escuro. A espessura do contorno eu vou deixar aqui por enquanto em 0,2 milímetros. E depois eu vou precisar aumentar, obviamente. Tá. Aqui no B faltou as linhas, essas linhas que estão aqui dentro. Vou pegar aqui a mão livre, que eu acho mais fácil fazer essa parte assim. Então, começo aqui nesse ponto. Faço o desenho. Já vou modelar ele também.
Esse aqui eu vou deixar um ponto bem aqui no meio e retiro esses outros aqui. Então, faça todas as correções, tá? Para ficar tudo bem desenhado. Não deixar nada torto ou desalinhado. Ó, aqui eu já fiz, pego de novo aqui a ferramenta mão livre. E vou fazer aqui a parte de baixo. Não tem problema se ela não seguir certinho o contorno da nossa imagem de referência. Vou fazer mais um nó aqui, excluir esse. Prontinho. Essa linha aqui de baixo, ela já emendou com a de cima, não tem problema, tá? Então já vou pegar aqui, vou usar a mão livre, poderia utilizar outra, mas ela tá mais fácil aqui, vou utilizar ela para fazer aqui essa próxima linha. Criar um nozinho bem aqui para ficar melhor para trabalhar. Deixa eu trocar a cor dela para ficar melhor para visualizar. Aqui eu vou deixar reta, tá? Seleciono o ponto, venho aqui, converter em linha. Vou fazer um nozinho aqui embaixo desse, para esse aqui ficar arredondado. Então, ó, excluir, ele já fica arredondado. A gente já tem aqui o B pronto. Vou jogar essa linha aqui para trás desse desenho aqui. Então aqui Ctrl P de Down para ir para trás. E agora a gente vai aqui para a letra E. Os outros fica bem mais fácil, né? Até porque são linhas retas. Vou utilizar aqui essa fonte, que é a Exoct 350. Eu não sei se eu falei para vocês da outra fonte, que é a Imperator, tá? Aquela letra B no formato da fonte é a Imperator. Mas você pode escolher outra semelhante. Então aqui eu vou converter em curva. Aliás, Ctrl K primeiro para a gente separar, tá? Então a gente separou aqui as duas letras, Ctrl K. E agora Ctrl Q para converter em curva. Pega a ferramenta forma. Já vou começando selecionando todos esses pontos aqui. Vou apertar o Ctrl e arrastar aqui para esquerda. E agora vamos fazer com só as pontas da letra E, arrastando para a direita. Vou selecionar esses pontos do meio. Então, tudo aqui é muito visual. Você visualiza e já vê o que é que você pode arrastar junto. Não tem uma sequência, tá? É o que vai ficar mais fácil para você. Aí você vê que ele tem umas pontas que elas não são tão bem alinhadas, né? E outra coisa também, a gente tá pegando aqui essa imagem de referência da caneca, mas ela é um pouco curvada, tá? Esse mockup aqui, ele tem uma curvatura. Então, aqui as letras, o texto, ele não tá alinhado, tá? Ele não tá alinhadinho, ele tá com uma leve curvatura assim. Mas eu tô acompanhando o que tá aqui e depois a gente pode deixar mais reto, se quiser, ó. Pega aí a gente pode pegar aqui uma linha de referência e fazer todos com a base reta, alinhada aqui, a linha guia. Então, aqui a letra E, deixa eu aumentar aqui a espessura para ficar melhor para visualizar. Desculpa. Ajustei aqui e vamos agora essa parte que faltou também, né? Eu acho que na hora que eu fui selecionar para recolher mais, eu usei essa aqui como referência. Mas já corrigi. Aí aqui, pega
Pode usar a linha 2 pontos ou a Bezier. Faz o ponto a ponto. E depois só ajusta. Aqui não tem muito o que ajustar não. Agora, para finalizar, vamos fazer a linha do meio e a gente já vai estar praticamente com a letra E pronta. Agora aqui a gente vai copiar esse desenho e puxar ele para lá. Deixa eu bloquear aqui essa imagem para ela não ficar saindo do lugar. Fica mais fácil para a gente selecionar aqui. Então, selecionei, apertei Ctrl, arrastei aqui para direita, botão direito do mouse e solta. Então, se você já tem o domínio, já sabe como é que faz esse movimento, que é bem mais prático para copiar. Eu vou voltar aqui a deixar ele sem preenchimento para a gente poder fazer o ajuste aqui certinho, tá? Seguindo a letra E. Mas é bem fácil. É só para ajustar a linha em cima da linha. Tá faltando aqui a parte em branco. Pronto, só voltar as cores. Apliquei aqui as cores, depois a gente vai trabalhar na espessura. Para fazer o M é muito mais fácil ainda. E aí você vê, né? Não tá perfeitamente igual, porque não tem como, né? As medidas elas são muito exatas. E eu não posso dizer que esse desenho ele tá perfeito, 100% igual ao da imagem aqui atrás. Se a gente fosse usar a medida, daria diferenças. Mas tá bem próximo. Olha só, aqui já tá ok. Vamos fazer as linhas de dentro. Deixar isso aqui mais pra dentro. Aí você com calma faz bem certinho, tá? Vamos pegar aqui o Bezier. Vou fazer aqui meus pontos a ponto. Vou só corrigir aqui o tamanho. Prontinho, vou descer esse aqui também logo pra cá, fica mais prático. Agora a gente faz a mesma coisa, copia aqui. Deixa eu copiar o do E, que eu acho que ele vai se encaixar melhor ali. Agora é só ajustar. Aqui mais é essas linhas aqui, ó, de base que você tem que ajustar. Agora é só voltar as cores. Prontinho. Então foi bem mais fácil, né? Fazer o M. Falta só aqui esse desenho, que é o de menos. A gente copia o mesmo desenho que tá ali.
E aí só ajusta ele, vou deixar ele aqui mais estreito. E ajusta aqui essas curvas. A linha aqui embaixo. E agora é só colocar aqui a cor amarelo e o contorno preto. Então, prontinho. Vou botar aqui os preenchimentos. E vou deixar... Deixa eu só selecionar aqui. Vou selecionar aqui pelo gerenciador. Para eu aplicar o contorno. Aplicar a cor preto. E aqui pela cor eu sei certinho. Então tá prontinho. Agora eu vou colocar aqui 0,5 para ver como que fica a espessura. Esse aqui não tem contorno. Então, só selecionar aí e aumentando aí a espessura das linhas. Pronto. Essa parte aqui, ela também tem algumas formas fáceis de fazer. Como eu tô com uma imagem de boa qualidade, que é dessa caneca aqui, eu poderia vir aqui e fazer o rastreio rápido. Ah, mas por que não usou antes para fazer a parte de cima, né? A palavra bem. Porque eu também teria que modelar e ficaria mais difícil porque esse rastreio aqui, ele não vem em forma de linha, tá? Então daria mais trabalho para trabalhar. Porém, a gente tem o me e o quero, que já vem praticamente igual ao que tá ali. E esses aqui dá pra gente utilizar para modelar. Mas como nem sempre você vai conseguir achar a imagem em alta resolução, como tá aqui, você precisa dominar a ferramenta e saber fazer utilizando as ferramentas básicas do Corel, tá? E a outra forma que eu utilizaria é utilizando aqui a ferramenta de mídia artística. Ela já vem aqui com a espessura, mas a gente tem que testar, tá? Eu selecionei aqui sem querer, deixa eu tirar aqui tá, não pode estar nada selecionado. Pega aí a mídia artística. Deixa eu fazer o teste aqui para saber a espessura que ela tá. Ela tá assim fininha. Vamos deixar por enquanto em 2 milímetros. E aí eu venho aqui por cima, eu poderia vir aqui também. Eu vou começar ao contrário, tá? Porque da direita para a esquerda, a ponta dela fica mais grossa e na esquerda ela vai ficar mais fininha. Então, é como se fosse a ferramenta mão livre. Eu peguei de mau jeito o mouse aqui, vou fazer novamente, tá? Deixa bastante espaço para você movimentar o mouse. Para ele poder subir, descer e ir para os lados sem nenhum obstáculo atrapalhando. Aqui já fiz. Vou pegar aqui a ferramenta forma e vamos ajustar aqui utilizando a ferramenta forma. Então funciona da mesma forma como a gente fez as outras letras. Se precisar excluir alguns pontos, a gente exclui. Se precisar adicionar, a gente adiciona. Para deixar mais arredondado. Aqui também faltou alguns pontos. É só incluir aí.
Deixa eu retornar aqui. E aí vai modelando, tá? Vou acelerar um pouquinho aqui o vídeo para não ficar tão demorada essa parte aqui. Maybe I'm cold, frozen from my past before. Don't get too close, you won't find what you're looking for. Oh no, and I hope you don't judge me. All I know is how to be who I am. And if you start to tell, Finalizei aqui a modelagem, tá? Ficou dessa forma. I hope you know the place where we stand. Aí agora a gente percebe que aqui tem um conjunto, tá? Um é a curva e o outro é o desenho do pincel. A gente vai dar um Ctrl K aqui para separar e vamos deletar a linha, que é a que está em cima. Vai ficar apenas esse desenho aqui. E você pode ainda modelar ele aqui, só que a diferença é que agora você vai ter um desenho com pontos, né, em todo o contorno dele. Então, você pode deixar mais grosso aqui, ó. Dá pra fazer isso. Mas eu acho que fica bonitinho assim com a pontinha fina. Não deixaria ela espessura tão grossa. Aí para fazer a parte aqui do preenchimento em amarelo, a gente vai vir aqui em separar. Aqui a gente tem a parte principal do objeto e aqui embaixo a gente tem o que vai fazer o preenchimento. Então seleciono os três, vou dar aqui um Shift Page Up, vou aplicar a cor e aqui vou colocar a cor preta. Prontinho. Posso utilizar também do jeito que tá aqui, porque ficou muito bom aqui o rastreamento. Dá para utilizar também, tá? Não tem problema. É bom que fica igual, né? Mas olha só como é que ficou. Olhando ali sem a imagem, né? Deu para ver que ficou muito, muito fino. Mas aí é só vir e corrigir. Apesar de que eu gostei dela mais fininha aqui na ponta. Aí é seu critério, né? Como é que você vai querer que fique o resultado final. Agora que eu quero, você pode utilizar tanto o que está aqui rastreado, mas aí você vai ter que vir e modelar, tá? Tem muitos erros aqui, vai ter que ajeitar. Ou você pode pegar um texto parecido. Eu utilizei aqui a fonte Festa, que chega mais próximo a esse desenho aqui. E o restante dos detalhes a gente vai fazer, é claro. Então, vou colocar aqui já só a cor de contorno, retiro o preenchimento e vamos ajustar. O óleo é mais fininho. E lembrando que aqui na imagem o texto ele tá com uma curva, tá? Tá com uma leve curvatura. Aí para deixar reto você pode utilizar a linha guia. Se baseia aqui pela letra E e faz todos os outros aqui retinho. Porque a arte ela é reta, ela não é curvada. Bom, vou dar o Ctrl K para separar aqui as fontes. Não converte em curva antes de dar o Ctrl K, tá? Porque vai ficar ruim para você trabalhar depois. Então, Ctrl Q para converter em curva. Selecionar aqui todos. E a gente pode começar aqui a fazer a modelagem. Vou fazer esse primeiro e os outros vai ser muito mais fácil de fazer. E aí, conforme for, eu vou dar uma acelerada no vídeo pra gente poder ser um pouco mais rápido, tá?
Eu vou utilizar aqui a linha guia como base. Agora eu vou vir aqui em separar. Preciso ajustar aqui o centro. Deixa eu jogar aqui para trás. Sempre quando a gente vai em separar a curva, a parte que faz essa parte vazada, ela fica atrás do objeto principal, tá? Então, você vem em separar a curva, aí seleciona essa parte aqui de fora, que é a parte principal, dá um Shift, aliás, Ctrl P de Down, para ele ir para trás desse objeto aqui, desse aqui, tá? Porque ele sempre fica lá atrás. Bom, agora a gente faz o ajuste aqui. Vou deixar ele mais estreito. Então aqui a gente usa também um pouco de lógica, tá? Já que eu não tô seguindo o desenho aqui atrás, não tô seguindo completamente ele. Agora aqui eu vou fazer uma cópia. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aí. Já vou deixar ele aqui com a cor diferenciada pra gente ver o que eu vou fazer agora. Peguei ali o retângulo. Vou posicionar me baseando por esse desenho amarelo aqui. Seleciono o retângulo e seleciono aqui a parte de trás da letra Q. E venho em aparar. Então a gente faz esse corte aqui e vamos fazer a modelagem dessa parte que está em preto. Pega a ferramenta Forma, cria os pontos aqui e assim faz a mesma coisa aqui do outro lado. Eu posso utilizar a linha guia para saber onde é que eu vou colocar o ponto do lado de cá, já que a gente não está acompanhando aqui o fundo, tá? Então, é desse jeitinho aqui mesmo. Para essa parte de trás, a gente vai pegar aqui a ferramenta Bezier, fazer aqui o contorno. Vai ficar dessa forma, tá? Não se preocupa aqui com as laterais, porque a gente vai fazer o power clip e vai ficar tudo dentro da letra Q. Aí já copio ele pra cá também. Inverta aqui as posições. Ah, tá. Detalhe, aqui ficou fora, né? A parte em vermelho. Então, deixa aqui mais aberta. Aqui, essa parte aqui em preto tá certo. Prontinho. Essa parte aqui eu vou fazer um corte aqui na parte de trás, tá? Então, seleciono esse círculo menor, aperto o Shift, seleciono o de trás e venho em aparar pra gente fazer o corte. Agora esse aqui eu vou deletar, não precisamos mais dele. Essa parte aqui com contorno vermelho vou colocar em preto, tiro o contorno. Venho aqui nele, ainda selecionado, clico no botão direito do mouse e vou em Power Clip dentro. Seleciono o Q. Esses aqui já coloco a cor amarelo também. Retiro o contorno, cliquei com o botão direito do mouse, Power Clip dentro e seleciono aqui o Q. Agora só falta fazer aqui essas esferas, que é muito fácil. Pega aí a ferramenta Elipse. E você faz aí as esferas contornando o Q. Eu gosto de fazer sempre um lado e depois replico para o outro, tá? Eu já vou colocar aqui as cores. Sem contorno.
seleciono apenas essas da laterais, as que do meio fica, aperto o Ctrl, arrasto para a direita, cliquei com o botão direito e vim espelhar horizontalmente. Posiciono aqui, ele vai dar diferença, como a gente viu aqui, né? As letras não estão alinhadas, mas aí você coloca numa distância proporcional. Vou colocar aqui o fundo branco, já pra gente ver esse alinhamento, como é que vai ficar, tá? Então, fica dessa forma aqui. Eu ajustaria mais aqui, pra poder ficar mais modelado ao molde, né, da letra Q. Já coloco o contorno preto. Vou deixar aqui em 0,5 milímetros. E a gente já tem essa parte pronta. O que falta aqui é só esse desenho. E aqui nesse caso a gente vai seguir o desenho que tá na própria imagem do mockup. Então, utilizando aí a ferramenta Bezier, você vai fazer o contorno. Então, vou fazer aqui meio aleatório e já ajeito aqui excluindo esses nós. Porque aqui não vai interferir muito, tá? No tamanho. A não ser que você queira deixar menor e aí você faz a seu gosto. Então, prontinho. Deixei aqui bem rápido, né? Coloquei na cor e já posso aqui fazer a mesclagem. Porém, eu vou precisar fazer essa perninha aqui do R, então eu já deixo separada aqui, ó. E essa aqui eu posso selecionar aqui essa parte em branco ou em preto, seleciona os dois e vem aqui em soldar. Então, a gente mesclou aqui as duas partes. Ele ficou em branco porque a parte principal da letra Q tá em branco, tá? O fundo aqui, ó, se você ver aqui embaixo, ele tá em branco e aqui, obviamente, ele ficou em branco também. E aí, você tem a opção de não soldar, para não dar essa diferença, tá? Aí, você pode também agrupar ou fazer de outra forma aí. Vou deixar agrupado. E aqui, você percebeu que na palavra quero, eu não coloquei um R, eu coloquei quero, né? Coloquei, aliás, na verdade, eu utilizei o O aqui no lugar do Q e o D no lugar do R. E eu vou mostrar, você vai entender por quê. Faltou aqui as esferas, né? E detalhe, o legal de não soldar aqui também, deixa eu só pegar as esferas, jogar elas aqui pra cima. Eu vou dar um Ctrl G aqui para agrupar e vou colocar no Power Clip. Novamente. Pronto, vai ficar assim, tá? E aqui eu já posso excluir esse O. Utilizo o mesmo ali do Q. Faço uma cópia, posiciono.